Outra característica importante que vale a pena a gente ressaltar é o metabolismo celular alterado. As células tumorais, eles têm a energia celular deles é desregulada, quer dizer, o tumor, ele tem fome de glicose. Como assim? O tumor, ele escolhe preferencialmente a glicólise aeróbica e essa escolha é chamada de efeito Warburg. Por que, professor, ele escolhe a glicólise aeróbica? Qual é a explicação? Mesmo sabendo que, por exemplo, quando a gente pensa nessa comparação de glicólise com a fosforilação oxidativa, porque a glicólise, a gente sabe que nesse processo se gera 2 moléculas de ATP por molécula de glicose. E na fosforilação oxidativa, não, você tem a geração de 36 moléculas de ATP por molécula de glicose. Mas se a glicólise aeróbica ela gera menos ATP2 em comparação a 36, por que a célula tumoral escolhe essa glicólise aeróbica? Isso acontece, gente, porque a glicólise aeróbica fornece às células tumorais, células que se dividem rapidamente, os intermediários metabólitos necessários para a síntese de componentes celulares, enquanto a fosforilação oxidativa mitocondrial não. Então, aqui ele precisa, por exemplo, de lipídios, de carboidratos, de aminoácidos para sintetizar e para sintetizar mais, para duplicar as suas organelas, por exemplo, para que ela possa continuar se replicando. Ao contrário, por exemplo, da célula que tem a preferência por mais energia, mais ATP, que utiliza mais a fosforilação oxidativa. Porque, apesar da fosforilação oxidativa produzir esse ATP abundante, ela não consegue produzir os grupamentos de carbono que possam ser usados para construir esses componentes que eu acabei de falar. Essa imagem aqui faz uma associação entre o metabolismo e o crescimento celular. Observem aqui uma célula em crescimento, seja uma célula normal ou uma célula tumoral. Observem que quando há ligação do fator de crescimento, acontece aqui a ligação do fator de crescimento com o seu receptor, acontece toda aquela cascata de sinalização que nós já falamos, e essa cascata de sinalização intracelular dispara o crescimento por todas aquelas vias que foram discutidas nos slides anteriores. Mas também essa cascata de sinalização intracelular faz com que a mitocôndria direcione não para uma fosforilação oxidativa, mas sim para a realização de lipogênese. Outra questão muito importante é que a ligação do fator de crescimento com o seu receptor também faz com que haja um aumento da captação, da glicose. E o aumento da captação da glicose leva a um acúmulo de intermediários glicolíticos aumentados. E aí, olha, esses intermediários glicolíticos, eles são redirecionados, eles são conduzidos para a síntese de DNA, RNA e síntese de proteínas, levando aqui uma cascata de crescimento. A mesma coisa, a gente sabe que a célula tumoral, a célula em crescimento, a gente tem ali ativação daquele fator de transcrição que a gente chamou de MYC. E aí o MYC ele aumenta a captação da glutamina. Então a glutamina ela vai ser utilizada aqui ó, pela mitocôndria. E a glutamina, gente, nós sabemos que é uma fonte-chave de grupamentos de carbono necessários para a construção daqueles bloquinhos que eu falei com vocês, para a biossíntese de blocos de construção celulares, quer dizer, necessários para a construção da síntese de proteínas, dos nucleotídeos e também
da lipogênese. Aqui a gente tem exemplo de uma célula quiescente, uma célula que tem uma parada transitória no seu ciclo, uma parada temporária, e aqui enfatiza também um pouco do processo de autofagia. Vale ressaltar para vocês que os tumores, eles não gostam do processo de autofagia, porque a autofagia ela gera o canibalismo. Vamos lembrar um pouco em relação a esse processo, desse conceito de autofagia, que o estresse, no geral, ele pode induzir as suas células a consumir os seus componentes em um processo que a gente chama de autofagia, que as células cancerosas podem aí acumular mutações para evitar essa autofagia ou podem corromper o processo para fornecer nutrientes para o seu crescimento contínuo e a sua sobrevivência. Então, a célula tumoral, vamos dizer assim, até um determinado momento, ela foge desse processo autofágico. Por quê? A autofagia pode levar à morte celular. Isso a gente falou, inclusive, lá na primeira unidade. Ela pode levar a esse processo de morte celular. E, obviamente, que uma célula tumoral, ela quer continuar assim, em crescimento. Mas também, em segundo plano, a célula tumoral ela pode corromper o processo, fornecendo nutrientes, aí, realizando o processo de autofagia, mas como se fosse assim, uma coisa muito temporária. Fazendo com que haja ali um fornecimento de nutrientes, tanto para o seu crescimento como para a sua sobrevivência. A quarta característica é a evasão da morte celular, é a resistência da célula tumoral à morte celular, mais especificamente à apoptose. E é exatamente a via intrínseca apoptótica que a célula tumoral ela acaba evadindo. Então, lembrando um pouquinho sobre algumas características da via intrínseca apoptótica, nós temos aqui esse desenho esquemático demonstrando aqui, olha, que por influência de alguns carcinógenos externos, como por exemplo espécies reativas de oxigênio, internos também, a radiação, as substâncias químicas, há um dano ao DNA. E aí, quando esse dano ele acontece de uma forma irreversível, sobrevém a resposta, que é a resposta de morte celular. E aí, nós temos aqui, olha, a ativação daquela proteína que a gente chama de P53, que ela é uma supressora de tumor, e essa proteína supressora de tumor, ela vai ativar a via BAX-BAC. Então, essa via ela é necessária para que haja apoptose e para que promova diretamente aí tanto um aumento de permeabilidade da mitocôndria e a formação de poros. Nessa formação de poros, vai permitir o quê? O extravasamento do citocromo C para o citosol. E esse citocromo C, ele se liga a essa outra molécula, que é o que nós chamamos de a PAF. Então, a ligação do citocromo C com a PAF vai causar ativação da caspase 9, que por sua vez vai clivar e ativar caspases executoras, como por exemplo aqui a caspase 3, o que vai direcionar a célula para a morte celular programada ou apoptose. Mas a célula tumoral, gente, ela quer evadir de toda essa cascata aqui de sinalização que vai levar à morte por apoptose. Então, o que a célula, qual o mecanismo que a célula tumoral faz para evadir
da via intrínseca apoptótica. Então, a primeira coisa aqui que a gente pode sinalizar, a mutação de P53 ou a superexpressão daquela molécula, aquele MDM2, lembrando que o MDM2 é ele que causa a degradação do P53. Então, se eu tenho o P53 mutado ou ainda uma superexpressão de uma molécula que degrada o P53, obviamente, eu não tenho como seguir na via intrínseca. Então, a célula tumoral, ela continua viável, ela continua se dividindo, proliferando. Um outro mecanismo que a célula tumoral também pode atuar é fazendo um aumento, uma regulação positiva de BCL2, o BCL-XL e o MCL1. Se vocês não lembram, essas aqui são moléculas antiapoptóticas. Então, se a gente tem um aumento, uma superexpressão dessas moléculas, obviamente a gente não tem apoptose. E por fim, a gente pode ter aqui um inibidor da caspase 9, que seria o que? O chamado DIAP, que são os inibidores das proteínas da apoptose. Então, se a gente inibe caspase 9, também não tem como chegar aqui às vias finais, né, para a ativação e a clivagem da caspase 3, para que, enfim, a célula sofra, né, o processo de morte celular. Então, é o conjunto, né, dessas vias que fazem com que a célula escape da via intrínseca apoptótica. Vamos para a quinta característica, que é o potencial de replicação ilimitado, a questão da imortalidade. Então, o que é que faz a célula tumoral para que ela tenha essa capacidade de imortalidade replicativa? É isso que nós vamos aprender a partir de agora. A maioria das células humanas normais, ela tem a capacidade de se dividir no máximo entre 50 e 70 divisões. Logo em seguida, as células perdem essa capacidade e entram numa fase que nós chamamos de senescência. Mas como é que isso acontece? Observem, vamos lembrar que o cromossomo apresenta na sua extremidade o que nós chamamos de telômero. E enquanto a célula se divide, a enzima telomerase ela está inativa para preservar, inclusive, esse telômero. Bom, mas quando a gente chega aqui nessa fase de 50 a 70 divisões, a célula ela precisa parar. Ela já trabalhou demais, agora ela precisa parar a sua divisão celular. E como é que isso acontece? Isso acontece porque há o encurtamento desse telômero. E esse encurtamento do telômero é reconhecido na célula através de quebras da molécula do DNA. Então, todo aquele arsenal voltado ao reparo do DNA, ele é ativado, inclusive aquelas proteínas supressoras de tumor, como a P53 e a RB, né, que também é supressora de tumor. Então, o que é que elas fazem? Elas fazem ativação do ponto de controle lá no ciclo celular, aquela fase final do G1, próximo à fase S, mas não chega na fase S, porque a fase S já é a fase de duplicação cromossômica. Então, ali naquela fase, no final da G1, a gente tem uma parada. E aí a célula aí, nesse caso, para de uma forma permanente. Ela precisa descansar. E aí essa célula agora ela é senescente, ela não mais se divide. Obviamente que um tumor, uma célula tumoral, ela quer se dividir. Ela quer exatamente o contrário desse fenômeno que nós acabamos de falar. Então, a célula tumoral utiliza o quê? Da mutação na P53 e também na mutação na RB. Fazendo essa mutação aqui, falando inicialmente das células normais, quando a gente tem
essa mutação, o que é que acontece? A divisão, ela continua. Então, a união desses cromossomos com os telômeros encurtados formam novos cromossomos agora dicêntricos. E eles entram no processo de divisão novamente, gerando aqui, após a anáfase, a separação dos cromossomos de uma forma completamente aqui, olha, gerando cromossomos errôneos, inadequados, que entram novamente no ciclo e aí vai gerar novamente mais cromossomos inadequados. Então, isso aí, você não tem a telomerase, tem uma catástrofe, mitótica, gerando a morte celular por apoptose. No caso de um tumor, não. O que é que o tumor faz? Ele, na ausência da P53, na ausência da RB, ele faz a reativação da telomerase. Quer dizer, eles colocam aqui novamente os seus telômeros e aí protelam a catástrofe mitótica, alcançando assim a imortalidade. Então, células tumorais, geralmente, elas se replicam de uma forma ilimitada, por quê? Porque elas possuem a telomerase ativa. Um tumor ele não pode crescer além de 1 a 2 milímetros de diâmetro, a menos que ele tenha capacidade de induzir a angiogênese. Então, a próxima característica que nós vamos falar é sobre a angiogênese sustentada. E a neovascularização a perfusão, ela supre a necessidade de tanto de nutrientes e oxigênio, já que as células tumorais também, assim como células normais, elas necessitam desse suporte nutricional, de oxigênio e também de eliminar os seus resíduos. E ele faz isso exatamente através da sua neovascularização. Pensando na questão da capacidade também de disseminação do tumor através dos vasos, dessa questão da disseminação hematogênica, disseminação linfática, a neovascularização acaba sendo um ponto importante na malignidade, porque é através dessas novas vias que esses tumores podem ganhar aí os vasos, ocasionando o que nós chamamos o processo de metástase. Uma outra questão muito importante quando a gente fala em angiogênese, quando a gente fala em neovascularização. Olha o que as células tumorais, como elas conseguem driblar o organismo, sempre fazendo com que ela tenha uma vantagem. Então, não só pela neovascularização será suprida a necessidade de nutrientes e oxigênio, mas também as células endoteliais daquele vaso que acabou de ser formado vai estimular o crescimento de células tumorais adjacentes por secreção de fatores de crescimento, como, por exemplo, o fator de crescimento semelhante à insulina e também o fator de crescimento derivado de plaquetas, o PDGF. Como é que acontece, professor, essa questão da neovascularização em um tumor? Ela é regulada, ela é controlada pelo equilíbrio tanto entre os fatores angiogênicos e os fatores antiangiogênicos, que são produzidos pelas células tumorais, como também pelas células ali do estroma adjacente. Eu listei para vocês alguns desses fatores, tanto os angiogênicos como os antiangiogênicos. Aqui o RAS e o MYC regulando positivamente o HIF-1-alfa. Esse aqui é um fator de transcrição que age estimulando o VEGF. Aqui o VEGF nós já falamos por várias vezes no nosso curso, é o fator de crescimento endotelial vascular. E nos fatores angiogênicos, nós temos aqui o principal gene supressor de tumor, a proteína, aqui nesse caso, a P53,
regulando aí a expressão da trombospondina 1, que é um fator antiangiogênico. Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre a sétima propriedade, que é a propriedade de invasão e metástase. Aprofundando um pouco o conhecimento, inicialmente na parte de invasão, observem que esse processo ele está dividido aqui em algumas etapas que estão representadas também aqui no desenho esquemático. A primeira etapa, observem, inicialmente as células, sejam células epiteliais ou células tumorais, elas ficam aderidas umas às outras, principalmente devido, olha, à presença da E-caderina juntamente com a beta-catenina. São essas moléculas que promovem a adesão celular. No caso de um câncer, e principalmente aqui quando a gente fala em invasão, a gente fala em afrouxamento dessas conexões intercelulares entre as células tumorais. Logo em seguida, para que essa célula invada, ela precisa degradar inicialmente a membrana basal. Vamos lembrar que a membrana basal é aquela estrutura que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. E logo em seguida, depois que ela atravessa a membrana basal, ela precisa degradar também o tecido conjuntivo intersticial. E como é que ela faz isso? A gente inclusive falou também um pouco sobre isso lá na aula de reparo. Então, existem proteases, como por exemplo, as metaloproteinases A2, A9, participam desse processo. A catepsina D, o ativador de plasminogênio, também vai atuar nessa questão de, também vão atuar, desculpa, na degradação local da membrana basal. Em seguida, existe alteração na fixação das células tumorais às proteínas da MEC, então, novamente, um maior afrouxamento para que se permita o que a gente chama de locomoção, que é uma locomoção que é orientada, o fenômeno da quimiotaxia. Então, a gente vai encontrar aí vários fatores de crescimento secretados ali pelo aquele ambiente tumoral, quer dizer, pelas células tumorais e células estromais, o colágeno e a laminina, que é do próprio estroma, vão orientar, vão direcionar as células tumorais aí nesse sentido, para que elas se dirijam para os vasos sanguíneos. E aqui a gente tem uma síntese de todo esse processo envolvendo a invasão e a questão da metástase. Então, se a gente for lá na parte inicial, desde o que a gente estava falando lá no iniciozinho da nossa aula sobre neoplasia, a gente tem aqui, por exemplo, uma célula transformada, que essa célula já transformada, ela sofreu processo de expansão clonal de crescimento, diversificação e angiogênese. E aí, o que é que vai acontecer com essa celulinha agora transformada? A gente tem a formação de subclones. Vamos lembrar que os subclones, eles são mais agressivos, eles ganham vantagens no sentido da sobrevivência, no crescimento, na invasão e na metástase, como é o caso desse subclone aqui metastático. Então, inicialmente ele atravessa a membrana basal. Observem que alguns subclones também conseguem atravessar o tecido conjuntivo intersticial e invadem também os vasos. Então, aqui, neste caso, nós temos uma disseminação que é chamada de disseminação hematogênica. Observem que a todo momento essas células, elas estão susceptíveis à ação das células
do sistema imunológico, aqui como, por exemplo, o linfócito hospedeiro. Essas células também em agrupamento, olha aqui, agregadas com as plaquetas, podem formar também os êmbolos das células tumorais. E, novamente, elas adquirem essa capacidade de adesão, depois elas extravasam, passam pelas células endoteliais, passam no tecido conjuntivo e novamente elas se agregam, formando aqui o tumor metastático. Podemos perceber nessa gravura também a importante informação que aqui todos os eventos que acontecem nessa fase inicial aqui da invasão e metástase, eles se repetem nessa fase de implantação do tumor metastático. E por fim, falando sobre aquelas 8 características do câncer, nós vamos falar sobre a evasão do sistema imunológico, o escape, o que é que as células tumorais fazem para escapar do sistema imunológico. Então, existem hoje diversas publicações, imunoterapias, falando sobre a questão da atividade imunomoduladora das células tumorais, mas todas essas questões ainda estão em estudo, são questões que, para você pegar, por exemplo, a versão do Robbins de 2018 e comparar, por exemplo, com as publicações de 2021, vocês verão que o que tem hoje é muito mais, a quantidade de informações sobre essa questão da interação de tumor com o sistema imunológico é muito grande, é uma curva progressiva, vamos dizer assim. Essa figura aqui, ela resume o que acontece quando a célula tumoral entra em contato com a célula da vigilância imune, aqui sendo representada pela célula dendrítica, uma célula do sistema imune inato. Observem que a célula dendrítica, após fazer a fagocitose, após realizar a fagocitose de algumas, ou da célula tumoral, ou de partes dela, fragmentos do tumor, elas se dirigem para os linfonodos. E aqui acontece aquele processo que nós chamamos de apresentação de antígeno, quer dizer, a célula dendrítica, ela apresenta esse fragmento, essa parte do tumor para uma célula T. Aqui, mais especificamente, é uma célula TCD8. Então, uma vez que essa célula TCD8 reconhece esse antígeno, ela vai gerar, olha, essa célula gera subclones, cai novamente na corrente sanguínea e esses subclones, eles se tornam ativos, se tornando em linfócitos citolíticos, que geram algumas citocinas, por exemplo, que são capazes de destruir, de matar esse tumor, de encerrar aqui esse tumor. Então, essa aí, a atividade antitumoral é uma das, vocês têm, por exemplo, ação também de linfócito TCD4, o linfócito T auxiliar, que, por exemplo, secreta aí interferon gama também, que tem essa função de encerrar o tumor, tem linfócitos do tipo NK, então existem aqui uma variedade de células do sistema imunológico que agem com essa atividade antitumoral. Mas e o tumor? O que é que o tumor faz para se livrar, para evadir do sistema imune? Então,
Os tumores, eles evitam o sistema imune por meio de vários mecanismos, incluindo, por exemplo, o crescimento seletivo das variantes antígenos negativas, a perda ou a redução da expressão de moléculas de histocompatibilidade, que são aquelas moléculas que a gente chama de MHC. Vamos lembrar que o antígeno, ele é apresentado ao receptor de célula T, que é o TCR, através dessas moléculas que a gente chama de MHC. Então, se você reduz a expressão do MHC, você diminui essa apresentação, então, portanto, você não vai ter aqueles subclones de linfócitos T. E a imunossupressão mediada pela expressão de certos fatores, como, por exemplo, TGF-beta, ligantes do PD1, pelas células tumorais. Então, como eu falei para vocês, são vários fatores, e se vocês abrirem hoje, por exemplo, sites especializados como o PubMed, vocês virão que há muito mais em relação à invasão do sistema imunológico pelo tumor. Observem que todas essas 8 características que nós falamos, mas aqueles 2 fatores de capacitação, esse conhecimento, ele é muito importante. Por quê? Porque eles fornecem para a gente um roteiro para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para o tratamento do câncer. Como, por exemplo, aqui, ó, na evasão dos supressores de crescimento, quando a gente falou lá dos genes supressores de tumor, nós temos aí inibidores das sinases dependentes da ciclina, então já tem alvo terapêutico trabalhado nisso. Então, quando você fala aqui da desregulação energética celular, então você tem aqui os inibidores da glicólise aeróbica, já que a gente sabe que a glicólise aeróbica é uma via preferencial. Então, a partir do conhecimento dessas características, gera o desenvolvimento dessas novas estratégias terapêuticas. Finalizando a nossa aula, vamos falar um pouco sobre os agentes carcinógenos. Na verdade, é uma revisão, porque na primeira aula de neoplasia também a gente já começou a falar um pouco sobre esses agentes. Esses agentes carcinógenos são agentes que incitam a mutação. Então, se são agentes mutagênicos, eles também são agentes que levam ao desenvolvimento do câncer. Então, esses agentes carcinógenos, eles são divididos em 3 grandes categorias: os que nós chamamos de substâncias químicas, os agentes microbianos e a energia radiante. Nas substâncias químicas, nós vamos encontrar substâncias, agentes, tanto de ação direta como de ação indireta. Aqueles agentes que a gente diz que têm ação direta são aqueles que não necessitam de conversão metabólica para se tornarem carcinogênicos. Por exemplo, nós temos os fármacos que fazem parte da quimioterapia atual do câncer. Então, ele não precisa ser convertido, portanto, ação direta. Ação indireta, obviamente, é aquele que necessita dessa conversão metabólica. E aí existe um exemplo, que é um exemplo padrão, né, nas aulas de neoplasia, quando a gente fala em agente carcinógeno por substância química, que é o benzopireno. O benzopireno, ele é formado durante a queima do carvão e ele é responsável pela alta incidência de câncer escrotal por exemplo, em limpadores de chaminés. Então, a medida terapêutica aí, nesse caso, foi que os limpadores de chaminés tomassem banho após a realização da limpeza. E aí foi a medida terapêutica que até o livro do Robbins, ele comenta que foi a melhor medida terapêutica, né? A melhor profilaxia, porque evitou a partir daí o desenvolvimento de muitos cânceres do escroto. Quando a gente fala aqui, olha, em agente microbiano, a gente tem aí, na verdade, vários vírus que, por exemplo, podem
desenvolver o câncer, e a gente lembra, por exemplo, do HTLV, que causa leucemia, o linfoma de células T no adulto, o HPV, o papiloma vírus, que causa o câncer do colo uterino, a energia radiante a gente lembra logo de melanoma, lembra de a questão, né, que a gente precisa ter a proteção contra os raios ultravioletas, raio-x, a fissão nuclear, radionuclídeos. Então, aí existe uma outra gama de fatores. Então, todos esses agentes, eles podem levar ao desenvolvimento do câncer. Essas foram as referências que eu utilizei na produção dessa aula, especialmente a patologia básica do Robbins. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham gostado do nosso curso. Fiquem com Deus e a gente se encontra. Um beijo grande, tchau, tchau.